Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Filipenses capítulo 4, versos 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que os nossos olhos sejam abertos nesta manhã para conhecermos a suficiência de Cristo e conhecermos em nós mesmos, em nome de Jesus. Notamos, irmãos, aqui que a preocupação do apóstolo Paulo com os filipenses era uma só: que eles, pela graça de Deus, pudessem conhecer a suficiência de Cristo e continuar conhecendo a suficiência de Cristo. O propósito de Deus em todas as coisas gira em torno de conhecer a suficiência de Cristo, a suficiência singular de Cristo em nós mesmos. E Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo já começa confessando a suficiência de Cristo nele. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo. O viver que Paulo se refere é o viver de Cristo em Paulo, através de Paulo. É o mesmo que dizer: Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo, Cristo vive em mim. Para mim a vida é Cristo. E um detalhe importante aqui, que Paulo não está colocando como meta para ser atingida por ele. Aqui está uma meta, um alvo que eu tenho que alcançar, eu tenho que atingir. Não, ele confessa, ele apenas confessa o viver de Cristo que ele já experimenta. Ele confessa a vida de Cristo que operava nele, que ele estava experimentando. Para mim, o viver é Cristo. Ou então, para mim, a vida é Cristo. Agora, Cristo só pode ser a nossa vida depois que morremos com Ele na cruz. Eu gosto muito de Colossenses capítulo 3, versos 3 e 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A palavra diz no verso 3
porque já estáis mortos. E no verso 4, Cristo é a nossa vida. Morremos com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele, e agora Cristo é a nossa vida. A nossa experiência cristã não é um Cristo perto, ao lado, mas Cristo dentro. A vida diária, irmãos, a nossa vida diária, a vida diária de um cristão é uma vida de desfrutar Cristo a cada instante, receber mais de Cristo a cada instante, é a vida do cristão. Tudo o que precisamos neste mundo e no vindouro é Cristo. É Cristo e nada mais. Colossenses 3:4, o texto que já foi lido. Colossenses 3:4 extrapola todos os conceitos, todos os limites de conceito de vida cristã. Irmãos, preste bem atenção no que está escrito aí. O texto nos diz que Cristo é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, então Cristo não será, mas é a nossa vida. Esta vida é Ele em nós. Você percebe? A minha vida é uma pessoa que está dentro de mim. Isto aqui, irmãos, vai muito além da mera letra. Na morte, Ele tirou a nossa vida. Na ressurreição, na sua ressurreição, Ele mesmo se tornou a nossa vida. Você pode confessar isto? Você pode confessar? Morri, ressuscitei em Cristo, e agora Cristo é a minha vida. A minha vida é Cristo. É isto que Paulo estava confessando quando disse lá: para mim o viver é Cristo, para mim a vida é Cristo. Irmãos, não se trata de condomínio, mas do domínio absoluto do viver de Cristo em nós e através de nós. Isso atinge todas as áreas da nossa vida, tudo o que fazemos, as nossas ações, reações neste mundo, tudo. Quando Cristo é a nossa vida, então isso determina tremendamente como que vamos reagir às circunstâncias. As circunstâncias, eu penso assim, evidenciam se Cristo é mesmo a nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que se adequa conforme as coisas acontecem, conforme as circunstâncias. Fica contente se a circunstância for boa do jeito que ela acha que é. Fica triste, chateada, se a circunstância for considerada por ela uma circunstância ruim. Mas quando Cristo é a nossa vida,
podemos passar por circunstâncias, mas não vamos viver debaixo delas, lambendo as feridas, porque Cristo em nós nos capacita a viver acima delas, acima de qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim. Para mim, o viver é Cristo. Eu creio, irmãos, esse viver é vitorioso sobre as circunstâncias e sobre qualquer coisa. Filipenses 4, o verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso não é um convite ao triunfalismo ou irresponsabilidade. Não é um aval para se conseguir tudo que se deseja neste mundo. Longe disso. Tudo posso em Cristo que me fortalece foi dito no sentido de que em Cristo podemos passar por qualquer situação, seja ela favorável ou não. Sendo assim, consequentemente, não podemos viver de qualquer maneira, não é? Não podemos viver de qualquer maneira. Devemos viver uma vida de vitória sobre o pecado e o mundo que jaz no maligno. Uma vida de santidade. Cristo em mim me fortalece. Eu sou fortalecido por Cristo em mim. Você vê? Eu sou fortalecido por Cristo em mim. Cristo me fortalece. A palavra fortalece, neste caso, aqui, tem um sentido de infusão, né? Ou infundir. Você infunde chá de saquinho numa xícara com água fervendo, e a água vai absorver as propriedades da erva. Você pega a água, se esta água estivesse quente, fervendo, eu poderia colocar um pouco de chá, um pouco de erva aqui, e a água quente, fervendo, iria absorver a propriedade da erva que coloquei, e a água ficaria da cor da erva, com o gosto da erva, com o sabor da erva, porque a água agora absorveu a essência da erva. É o que o apóstolo está nos dizendo aqui, irmãos. A água, ao receber a erva, a água ganha a propriedade dela, ela recebe a sua essência. Assim também Cristo infunde sua vida em nós. Ele mesmo se infunde em nós. Há uma infusão da sua vida em mim. A vida de Cristo é infundida em mim, para produzir em mim o que Cristo é. Irmãos, isto é maravilhoso, mas lembre-se, a água passou pelo fogo, a água estava quente, ferveu. O chá
passou pelo calor intenso para produzir uma bebida saborosa, a água, né? E nós também passamos pela cruz, pela morte no corpo de Cristo, para recebermos em nós a vida de Cristo, para recebermos em nós o próprio Cristo, o qual nos fortalece com a fortaleza do seu imenso poder. Não há nada além disso na vida cristã autêntica, nada, né? Toda a história, irmãos, da salvação e dos salvos poderia ser sintetizada numa única frase: eu em Cristo e Cristo em mim. João 14, verso 20, foi o que Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em Cristo e Cristo em mim. O viver vitorioso de Cristo em mim só começa quando eu aceito pela fé a minha morte com Cristo na cruz. Irmãos, se não morrermos, não há chance nenhuma da vida de Deus operar em nós, nascer em nós, brotar em nós. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, nós vamos conhecer a suficiência de Cristo no nosso interior. E então podemos confessar, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, é vital conhecer a suficiência em Cristo, conhecer a suficiência que há em Cristo em mim. É vital. Se você não está conhecendo, experimentando a suficiência que há em Cristo em você, lamento dizer, mas você não passa de um religioso, e o seu exercício cristão também é religião e nada mais. Está perdendo tempo. A suficiência de Cristo vaza em mim um contentamento tremendo. Aqui você vai conhecer um pouco mais na prática o que é a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo, ela vaza em mim um contentamento tremendo. Filipenses 4, verso 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu quero ficar aqui nesta expressão: aprendi contentar-me. Você vê, parece uma coisa fácil, não é? Aprendi contentar-me. Paulo está falando da suficiência de Cristo, verso 11, 12 e o 13 ele já fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo. Aprendi contentar-me. Neste caso, significa aprender com a experiência. Aprender aqui é um aprender com a experiência. Deus submete você
a diferentes situações, e ao passar por essas experiências, você vai experimentando o contentamento de Cristo em você. E você cresce no contentamento. A gente cresce no contentamento. Contentamento de Cristo é uma escola para novas criaturas em Cristo. Homem velho não entra nesta escola. Se você é velho homem, você não está matriculado. O Espírito de Deus não matriculou você, e você nem pode ser. É uma escola de novas criaturas, para novas criaturas em Cristo Jesus. Muita coisa negativa estava acontecendo com Paulo, muita coisa. Quando ele fala do viver de Cristo, da vida de Cristo nele, da suficiência de Cristo nele, do contentamento, do gozo de Cristo, muita coisa assim negativa, podemos chamar negativa, estava acontecendo com ele. Tribulações, lutas, perseguições, prisões, privações. Ele corria risco de vida, tanto de ser executado, como em termos de saúde. Ele estava num momento muito difícil. Como ele encarou tudo isto? Quando Cristo é a nossa vida, temos vitória sobre a amargura. Quanta gente, irmãos, presa à amargura, ao desgosto, ao ressentimento, por causa das circunstâncias desagradáveis da vida. E tem muito. Cristo não pode ser a vida dessa gente. Não pode. Eu não creio que Cristo seja a vida dessa gente. Se você é assim, se quiser ficar bravo, fique. Eu não creio que Cristo seja a sua vida, se for este o caso. Cristo não pode ser a vida de gente assim, porque a vida de Cristo é o contraveneno, é contra tudo isso. A vida de Cristo é o que impede a ação venenosa, nociva de um veneno, o veneno da amargura no organismo da pessoa. A vida de Cristo é um poder que barra a amargura. A amargura normalmente ocorre porque as pessoas não admitem as circunstâncias que estão sofrendo. Você sabia? A pessoa não admite o que está acontecendo com ela, justamente por causa do eu, e então ela se abate. Vem a amargura, vem o ressentimento, vem tudo que não presta, vem tudo de ruim, né? O que fazer? Tem que morrer. Tem que morrer em Cristo Jesus, para Cristo ser a vida dessa pessoa em qualquer circunstância. Muitos religiosos crentes que não são nada, mas acreditam que são, ficam dando um mau testemunho. Você sabia? O mau testemunho é aqui que ele entra, né? A pessoa não é nada, mas acredita que é. Então ela fica dando um mau testemunho, externando mágoas. Você acha que mau testemunho é só coisas bombásticas? Não. A pessoa fica externando mágoas, ressentimentos, criticando a
apenas por criticar, porque em toda crítica tem que ter um propósito, né? E fica mostrando para todo mundo que está chateada, que está bicuda, que fizeram isso comigo. Isso é mau testemunho, pelo amor de Deus. Se Cristo é minha vida, é a vida dele que tem que aparecer, mesmo que eu esteja sofrendo o inferno. Ou Cristo não conta? Agora, a nova criatura não precisa gostar das coisas ruins. Você não precisa gostar das coisas ruins. Não. Mas quando Cristo é a nossa vida, nós temos condições de dizer: eu creio, irmãos. E quando Cristo é a nossa vida, nós temos condições de dizer: aleluia, louvado seja o Senhor. Se Cristo não for a nossa vida, jamais conseguiremos dizer isto de maneira autêntica. Filipenses capítulo 2, o verso 14. Ali está um milagre, um dos maiores milagres, um milagre tremendo, né? Ninguém percebe o tamanho do milagre que está em Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei tudo. Você sabe o que é tudo? É tudo. Fazei tudo sem murmurações e sem contenda. Isto aqui é um milagre. É um milagre. Nenhum de nós somos capazes de fazer tudo sem murmurar e sem contendas. Nenhum de nós. Irmãos, tem que morrer o velho homem e Cristo vir ser a vida dessa pessoa. Se Cristo vive em mim, aí dá, funciona. Preste atenção aqui, pessoal. A fórmula de Deus é morrer e ressuscitar em Cristo, mais Cristo nossa vida. Vou repetir, é a única fórmula de Deus. A fórmula de Deus é morrer e ressuscitar em Cristo, mais Cristo nossa vida. Esta fórmula de Deus funciona em qualquer área. Em qualquer área. Qualquer área funciona. Esta é a fórmula que faz funcionar tudo de acordo com a vontade de Deus. Agora, o que fizeram? Fizeram o maior absurdo. Rasgaram a fórmula de Deus, jogaram fora e arranjaram uma outra fórmula religiosa, e deu no que deu. Vai piorar muito, irmãos, deu no que deu. As circunstâncias podem deixar um regenerado meio acabrunhado. Pode. Um regenerado nasce de novo, pode ficar, por causa da circunstância, meio acabrunhado por um instante, mas não amargurado. Quando eu fico meio acabrunhado, eu sei que a amargura vem atrás. Ela já vem vindo mas no mesmo instante eu digo assim: olá, amargura, eu tenho uma coisa para te apresentar. Cristo é minha vida. Para mim a vida é Cristo.
Para mim o viver é Cristo. Você sabe o que acontece? Ela cai fora. Ela some. Do mesmo jeito que some o pecado. Do mesmo jeito que some Satanás com o seu bando. Do mesmo jeito. Precisamos de gente que confesse de coração. Gente que confesse de coração: para mim o viver é Cristo. Não é da boca para fora não, tá? É de coração. Para mim o viver é Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, Paulo estava preso, velho. Você sabe que quando a gente fica velho, né? Junta um monte de coisa. Então Paulo estava velho, além de velho, preso, em um momento crítico da sua vida, né? Mas o velho apóstolo, que conhecia a suficiência de Cristo, por experiência, estava conhecendo ainda. O apóstolo não esboça nenhuma murmuração. Mas os filipenses estavam preocupados com ele. E Paulo começa mostrando aos filipenses a soberania de Deus sobre tudo o que acontece. Filipenses 1:12. Meu irmão, você saia daqui hoje olhando para a soberania de Deus. Pode ler. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, e não foram coisas fáceis não, viu? Foram coisas duras. As coisas que me aconteceram eram coisas que estavam controladas por Deus, e Deus tinha um propósito maravilhoso em tudo. Quando acontece alguma coisa agradável ou desagradável, primeira coisa que eu faço, irmãos, é olhar para a soberania de Deus. Se aconteceu porque Deus permitiu, e Deus tem um propósito maravilhoso nisso. Posso até não conhecer agora, mas Ele tem. É deixar o assunto com Ele e louvá-lo. Paulo diz que a sua situação contribuiu para maior progresso do Evangelho. Como é gostoso, irmãos, descansar na soberania providencial do nosso Deus. E sabe mais? Paulo ainda disse no verso 20 de Filipenses 1: tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Você vê? Tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Você percebe que Cristo está sendo engrandecido em seu corpo todos os dias? Você percebe? Você percebe, irmão, que Cristo está sendo engrandecido em você todos os dias, nas coisas boas e ruins, e até nas pequenas coisas? É aqui que não tem aquele mau testemunho, né? É aqui, porque Cristo está sendo engrandecido em mim. Atos 16, 25.
perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui temos um outro milagre tremendo aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, a situação de Paulo e Silas não era boa. Era um local precário, né? Cadeia na época era precária demais. Não era uma cadeia para bacanas, porque nem nessas cadeias de bacanas os bacanas querem ficar, nem nelas. As costas deles estavam duramente golpeadas e feridas, os pés no tronco e com dores fortes. Eles não conseguiram nem dormir, mas nenhuma condição será capaz de roubar o contentamento e adoração a Deus dos seus salvos, daqueles que conhecem a suficiência de Cristo em si mesmos. Por isso, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Estes aí são diferentes de nós. Irmãos, eles escutavam não por causa das vozes, provavelmente desafinadas e sem instrumentos. E também não também por causa da letra daquele cântico ou daqueles cânticos que eles cantavam, mas por que eles escutavam? Por quê? Por causa da vida de Cristo manifestada neles e através deles naquela cadeia. Viu? A vida de Cristo neles. Nenhuma queixa eles escutaram, nenhuma praga, nenhuma lamentação, nenhum xingamento, nenhuma raiva, nenhum sentimento de vingança. Gente, é um milagre muito maior do que o terremoto que veio depois. Eu não estou nem preocupado com o terremoto, porque aqui está a obra de Deus, o Deus Criador, Todo-Poderoso, o Senhor de tudo, estava naquela cadeia. Você já parou para pensar? Só de pensar no episódio eu me alegro, irmãos. O Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Senhor absoluto, estava lá, estava na cadeia, estava lá. Por que eu digo que Deus estava lá? Por 3 razões. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Paulo e Silas estavam reunidos, situação difícil, mas estava reunido em culto a Deus, louvando, cantando, e Jesus estava lá no meio deles. Mateus 18, 21.
Deus habita no meio do louvor do seu povo. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Salmo 22, 3. Eles estavam louvando verdadeiramente. Deus estava lá. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o meu preferido. Jesus estava lá. Jesus estava neles. Deus estava lá. Cristo é a minha vida. É a minha vida. A pessoa de Cristo é a minha vida. Dá para ficar contente? Dá ou não dá? Cristo é a minha vida. Você se alegra com roupa nova. Às vezes se aborrece, que não gostou. Você se alegra com comida. Às vezes se aborrece, porque não gostou do tempero. Porque aqui está a causa da maior alegria e contentamento. Cristo é minha vida. Você está contente? Você está contente? Você tem vivido contente? E o mundo ao redor está escutando? Irmãos, viver contente em toda e qualquer situação é uma das maiores bênçãos que Deus deixou para nós em Cristo. O que é uma pessoa contente? O que é uma pessoa contente? É aquela pessoa que encontra Cristo dentro de si mesma, como a fonte da sua satisfação. A suficiência de Cristo reside no seu interior. Veja bem, não é olhar para nós mesmos, mas para Cristo que vive em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo, a minha suficiência. É o que eu quero conhecer cada dia mais. Conhecer a suficiência singular de Cristo em mim, se manifestando em mim e através de mim.